Bom, vamos tratar um pouco do texto, né? O que a gente pode extrair. Vamos falar resumidamente, é claro. Muita coisa vai estar no material de vocês, tá? E a gente pode pincelar aqui algumas coisas exclusivas em Lucas e que são importantes para apontar para a ideia central do livro e para a razão pela qual ele foi escrito. Agora a gente tem algo interessante aqui, no capítulo 2, versículo 8 a 20, os pastores. E eles recebem esse anúncio do nascimento do Messias. Eles têm a visão dos anjos e os anjos cantando e falando e anunciando para eles ali o nascimento do Messias. Hein? É muito interessante Lucas escolher esse acontecimento e descrever aqui, né? Porque os pastores, eles eram uma classe que era marginalizada também. Por quê? Pra gente pastor, pastor. A gente lembra do pastor da nossa igreja, a gente olha para o trabalho, a pessoa pastoreando uma ovelha, assim, literalmente uma ovelha, e fala, nossa, que bonito, ele vai lá, cuida, quando um lobo vem pegar, ele vai lá e tira o lobo dali e tudo mais, né? A gente tem essa visão romântica e bonita sobre o pastor, só que para eles, da época, não era uma versão bonita, não era uma visão legal de se ter. Porque o pastor, ele, por causa do trabalho dele e aquele tipo de coisa que ele fazia, tornava ele impuro para muitos rituais, né? Então, para muitos rituais judeus. Então, ele era visto como essa pessoa que trabalhava em uma coisa que muita gente não queria trabalhar e que era uma coisa ali meio impura, né? Meio não, impura na verdade para eles, né? Isso vem de primórdios. Outras culturas também consideravam isso, né? Você vai ver lá em Gênesis, por exemplo, que os egípcios, pela descrição de José, eles consideravam os pastores impuros, né? Então tinha um lugar que os pastores moravam, em certas cidades ali, as pessoas que lidavam com pecuária, com pastoreamento de algumas espécies e tudo mais, né? Então, esses pastores, eles eram marginalizados na época, e justamente estes receberam essa notícia. Um dos primeiros a receber essa notícia do nascimento de Jesus, do nascimento do Messias, e os anjos falando com eles ali. Isso é muito interessante aqui em Lucas. A gente vai ter também a genealogia de Jesus depois, né? No capítulo 3, Lucas e Mateus vão apresentar a genealogia. Só que a gente vai ter uma diferença entre eles ali. Lucas dá a linhagem de Adão até Abraão. E Mateus não faz assim. Tem algumas diferenças assim na genealogia deles, né? Eles divergem em alguns nomes, né? Quando você vai comparar a lista de Mateus e a lista de Lucas, tem essa diferença na genealogia. Aí de cara a gente pensa, é um erro? O que é? O que é isso aí? Por que aqui tem uns nomes na genealogia de Jesus e aqui na de Lucas tem outros nomes? O porquê disso, né? Tem algumas explicações, né? Eu escrevi tudo detalhado para vocês aqui no material, tá? Mas as principais são as seguintes. Porque a gente vai ver, eu vou até ler aqui para vocês o versículo. Capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Quer dizer, por que ele falou isso? Como se cuidava? Ele estava dizendo que, legalmente falando, tá? E para a sociedade, como se cuidava, ele era filho de José. Mas a gente sabe que não. O autor já tinha descrevido isso anteriormente e o leitor da época já teria entendido também. Porque o anjo veio anunciar que o nascimento era pelo Espírito Santo, que Maria estava concebendo ali. Então, José seria o pai legal de Jesus, mas não biológico. Então ele faz isso. Como se cuidava, José era o pai de Jesus. Aí começa a genealogia. A genealogia de Lucas começa ali em José e vai até Adão. Engraçado, porque a de Mateus ele vai até certo ponto, até Abraão. Ele não vai além disso. Só que, por quê? Porque na cabeça do judeu, né, muitas vezes era isso que importava. Muitas vezes, por causa dos ouvintes a qual estava endereçado ali, aquela linhagem até Abraão garantia esse Jesus que veio da linhagem de Abraão. Só que Lucas está mostrando a universalidade de Jesus e existe um interesse em toda a raça humana, não só
na linhagem de Abraão. Então, depois de Abraão, ele continua e mostra a linhagem até Adão, e termina Adão, filho de Deus, né? Esse interesse em toda a humanidade. Agora, as genealogias têm diferenças de nomes no meio delas ali, porque pode ser que uma genealogia esteja levando em conta a descendência de José, o pai legal de Jesus, né? Legalmente ele era o pai de Jesus, então uma genealogia seguiu o nome dele, e a outra genealogia teria seguido o nome de Maria, mãe de Jesus, biologicamente falando, entende? Então por isso que tem estas divergências, esses nomes entre si, esses nomes diferentes entre uma genealogia e outra, e outros detalhes que você deve ter percebido ali. Agora os estudiosos vão divergir a respeito dessa genealogia, vai fazer um monte de hipóteses, mas a verdade é o seguinte, gente: uma genealogia nunca era seguida a partir da mulher, porque a mulher não aparecia na genealogia. A genealogia era feita pelos cabeças, pelos homens, pelo pai de família, né, e tudo mais. Só que o que estava acontecendo ali não era uma genealogia comum, porque este Jesus não tinha pai biológico. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, era uma coisa sem igual. Isso nunca tinha acontecido, não aconteceu depois. É uma coisa única. Não tem precedente para isso. Então, é de se esperar uma genealogia única, porque o acontecimento era sem igual. Aí a gente tem aqui um acontecimento importante também em Lucas, que ele escolheu. É bem interessante ele escolher esse acontecimento, porque mostra o Jesus que busca o perdido e o poder desse Jesus, né? Esse Salvador, o poder desse Salvador. E a gente já viu aqui que Lucas está descrevendo Jesus dessa forma. Ele não está nem aí se é pobre, se é rico. Ele vê a necessidade na pessoa e ele está ali, e ele se compadece das multidões, né? E os outros evangelhos também mostraram tudo isso em Jesus. Só que Lucas vai ter mais histórias a respeito disso. E no capítulo 7 a gente tem a história da viúva de Naim. O filho dela havia morrido e Jesus ressuscitou o rapaz, né? Primeiro, duplamente era uma mulher que seria rejeitada, porque primeiro ela era gentílica, tá? Ela era de Naim. Inclusive essa cidade de Naim não aparece em outro lugar. A gente tem aqui a descrição dessa cidade. A gente sabe que não era uma cidade de judeu. Essa mulher, essa viúva de Naim, era gentílica. Então ela era mulher e era gentílica. Duplamente seria rejeitada, né? Agora o texto descreve que havia uma multidão seguindo esse cortejo ali, né? O corpo do filho dela carregado num esquife, e era o único filho dela. Quer dizer, é complicado, porque ela já era viúva e o filho dela vivo daria todo o respaldo durante a vida dela, né? O sustento, né? Alguém para responder por ela. Agora, o marido dela estava morto, o único filho dela morreu, ela ia ficar sozinha no mundo, não tinha oportunidade nenhuma para uma viúva na época. Ela ia viver de donativo, né? Alguém ia ter que cuidar dela, quem quisesse, quem tivesse compaixão. Talvez esse era o motivo daquela multidão estar acompanhando ela. Primeiro, talvez porque a multidão, muitos ali poderiam sentir uma empatia, né? Uma certa dó daquela mulher perdendo o seu único filho, né? E provavelmente ela também era conhecida na pequena cidade. Agora Jesus manda ela parar e toca no esquife, né? Isso já seria totalmente impuro, imundo, né? Mas ele não está se importando com isso, ele está indo salvar uma pessoa. E a gente tem o relato da ressurreição desse rapaz. Ele restitui o rapaz para aquela viúva ali. E o pessoal glorifica a Deus, todo mundo fica maravilhado, né? Porque esse Jesus que se importa com o perdido, ele também é poderoso. E eles falam assim: grande profeta se levantou em Israel, né? Pra gente, profeta é um termo fraco para se dar para Jesus, assim, né? Levando em consideração que é o Filho de Deus e tudo mais, né? Mas para a época não existia nada. Para a época era o elogio mais alto que eles poderiam dar a alguém, né? Grande profeta de Deus se levantou em Israel. Eles não entendiam muito o conceito de Jesus Filho de Deus, tá? E tudo mais, coisas que a gente entende hoje. Então, quando eles falam isso, esse grande profeta se levantou em Israel, eles estão falando esse
esse cara, ele é demais. E talvez existisse uma comparação ali com Elias, o grande profeta, porque Elias também, Deus usou ele para ressuscitar mortos, né? Em certas ocasiões ali no Antigo Testamento. Então essa comparação. Muitos também comparavam Jesus com Elias, né? Falavam que ele era, o Elias estava ali encarnado nele, ou era João Batista que estava ali encarnado nele. Nos evangelhos nós temos outros relatos a respeito disso, né? Agora no capítulo 8 a gente tem o versículo 1 e 3 versículos ali que Lucas escolheu citar as mulheres que acompanhavam Jesus, né? Isso é único nos evangelhos, né? Os outros evangelhos, é claro, sempre mostram esse Jesus universal e tudo mais, mas a gente está vendo que Lucas aqui se foca nisso bastante. E mulheres acompanhando Jesus o tempo todo ali, ele descreve quais são essas mulheres, o que elas faziam, e elas assistiam Jesus com seus bens, as necessidades dele e tudo mais, né? Essa é uma pista de como era o sustento de Jesus durante seu ministério. A gente sabe que tinha uma bolsa lá, os evangelhos descrevem que os apóstolos guardavam, que tinha um dinheiro em comum, que era usado para donativo aos pobres e para as necessidades deles, né? E aqui Lucas traz também que existiam essas mulheres, né? Algumas da alta sociedade, né, que são descritas aqui, e por elas terem esse recurso, elas poderiam até ajudar eles em suas necessidades. Agora, muitas mulheres seguiam a Jesus também, ele não rejeitava elas. Isso era peculiar, porque mestres não faziam isso. A gente citou aqui em outros vídeos que um mestre jamais ensinaria uma mulher. Existe uma oração rabínica do primeiro século, daqueles tempos lá, em que dava-se graças a Deus por duas coisas essenciais. Graças te dou, Senhor, porque eu nasci homem e não nasci gentil. Graças te dou, Senhor, porque eu não nasci mulher. Essa graça que eles davam a Deus, né? Tamanha a rejeição ali a respeito dessas mulheres.